2 Samuel, capítulo de número 9. Vamos aguardar que os irmãos encontrem. Eu pretendo ser lacônico, breve, sucinto, porque temos a Santa Ceia do Senhor. Lindo. O pão e o vinho consagrado já está para a igreja do Senhor participar. O resto eu canto depois. 2 Samuel, capítulo de número 9. Quantos se encontraram? Nos dê um sinal. Amém? Mas que lindo que está aqui. Isso aqui hoje à noite está lindo. Eu estou preocupado porque se tem isso aqui hoje, espera a próxima quarta para ver uma coisa. Que aí um encontra, hein? Aí lá vai, aí é um negócio sério. Porque aí Filipe encontra Natanael e André encontra Simão Pedro. Aí daqui a pouco vem tudo. Aí lá vai, quarta-feira vai ter aqui. Jesus da glória, tem misericórdia. 2 Samuel, capítulo número 9. Quem encontrou? Amém. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Baqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Hoje é Santa Ceia, por isso escolhemos este texto. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Assentem-se, por favor. Nós frequentemente percebemos os pregadores, ou aqueles que têm o hábito de pregar, dizendo: bom, nesse texto dava para tirar isso e dava para tirar aquilo, tem uma lição aqui, tem outro princípio acolá. Claro que tem dezenas, tem centenas, tem milhares, mas devido à exiguidade do tempo e à direção de Deus, nós vamos extrair tão somente aquilo que nós achamos que é pertinente a este momento separado especial de Deus para as nossas vidas. Amigo, amiga, que você que entrou aqui hoje, preste atenção, Jesus é quem tem as respostas, jovens. Amém. Mulher, Deus é que tem as respostas. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, com 12 anos de idade, estava lá no templo e os doutores da lei estavam maravilhados com as perguntas e com as respostas. Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre isso: as grandes perguntas de Jesus e as maravilhosas respostas que ele dá. Então Jesus tem maravilhosas respostas para a tua vida nesta noite. Não sei. Eu sei que os problemas são diversos, mas a solução é uma só. Lendo 1 Samuel, capítulo 18, verso 1 a 4, eu dou esta dica para os que sempre anotam todas as coisas, ou os que estarão comprando depois o CD. Nós encontramos uma aliança feita entre dois grandes amigos muito especiais, Davi e Jonatas. Ainda lá em 1 Samuel, no capítulo 20, do verso 14 ao 17, nós lemos algumas promessas consequentes a esta aliança. Ou seja, devido àquela aliança firmada, estabelecida entre Jonatas e Davi, houve uma promessa feita entre eles. E a promessa era que se alguma coisa acontecesse a Davi,
Jonatas se responsabilizaria pela sua descendência. Se alguma coisa de mal sucedesse a Jonatas, Davi assumiria a responsabilidade pela descendência de Jonatas. Este foi mais ou menos o teor daquela aliança, ou um dos pontos em que rezava aquela aliança firmada entre estes dois grandes amigos. Só que quem sabia desta aliança eram apenas 3 pessoas. Era Jonatas, Davi e Deus. Porque foi uma aliança que eles fizeram de forma particularíssima. Ninguém tinha conhecimento daquele acordo, daquele acerto, daquilo que foi firmado entre aqueles 2 amigos. Era fácil, portanto, se houvesse deslealdade no coração de Davi, esquecer aquela aliança. Não haviam testemunhas, mas foi selada diante de Deus. E depois da morte de Jonatas, Davi persevera em manter uma aliança que foi firmada. Nessa aliança, queridos irmãos e amigos, nós vemos nela retratado um pouco, há uma figura, há uma metáfora envolvida da nossa própria salvação pela graça de Deus. Nós vamos observar isso por algumas razões e vamos glorificar muito a Deus nessa noite. Em primeiro lugar, em 2 Samuel, no capítulo 9, verso 1, depois da morte do monarca Saul, do rei Saul e do seu filho Jonatas, e alguns outros filhos de Saul também morreram, também pereceram, até de acordo com um vaticínio que já havia, disse então Davi sobe ou ascende ao trono, ocupa o trono, lugar de Saul, e ele disse, me diga uma coisa, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul? Escapou alguém do morticínio? Escapou alguém da casa de Saul? Para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Veja que aqui o que nós vemos é a alusão a uma guerra, a uma porfia, a uma inimizade que havia entre a casa de Davi, ou os seguidores de Davi, e a casa de Saul. Havia uma guerra violenta. Vocês lembram quantas vezes Saul tentou matar Davi, porque soube desde cedo que Samuel havia ungido Davi para ser rei e temia, sentia-se ameaçado no seu trono. Então no capítulo 9, verso 1, o Espírito Santo, através do escritor, nos faz recordar este importante dado. Que dado é esse? Que a casa de Saul era inimiga da casa de Davi. Preste atenção. Por mais agradável ou não que seja de ouvirmos isto nesta noite, eu sei que algumas pessoas vão ter profunda repulsa a esta minha declaração, mas que posso fazer, é bíblico, e eu tenho que pregar a palavra. Quer seja agradável ou não, repito, por mais duro que seja de aceitar, esta é a condição do ser humano diante de Deus. Esta é a condição do homem diante de Deus. Não importa se você é um católico, um espírita, um muçulmano, um budista, um shintoísta, não me interessa qual sua religião, qual sua crença, qual sua filosofia, ideologia de vida. A Bíblia Sagrada diz que a humanidade nasce de costas para Deus. Esta é a ideia bíblica. Davi diz, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. E o apóstolo Paulo ratifica isso quando escreve dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, a humanidade está em guerra, em inimizade contra Deus. As suas obras são contrárias à vontade de Deus. Seu coração pecaminoso não pode permanecer ou achegar-se à presença de Deus. Deus exige 100% de retidão e perfeição absoluta para chegarmos aos céus, mas eu não possuo 100%. Eu não tenho perfeição absoluta e não há ninguém que tenha. Portanto, todos nós estamos alijados, todos nós estamos destituídos da possibilidade de chegarmos à presença de Deus, a não ser que alguém intervenha. Então a Escritura diz, estamos em inimizade. Essa é a condição humana diante de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, Paulo diz que nós estamos mortos em delitos e em
pecados. Paulo é muito claro quando fala a respeito disso, que a condição do homem em relação a Deus é que ele está morto. O espírito do homem está morto. Você tem vida física, seu coração bate, você tem pulsação, sangue corre em suas veias, você apresenta sinais vitais, mas espiritualmente o coração do seu espírito não bate. Espiritualmente você está morto em delitos e pecados. É isso que a Bíblia ensina. E a Bíblia Sagrada diz que nós precisamos nascer de novo. E nascer de novo é uma ressurreição espiritual que acontece quando nós colocamos fé no sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Nos achegamos a Deus e dizemos: estou arrependido, não posso me salvar, preciso de ajuda, aceito a tua graça generosamente. Naquele momento, quando você faz essa confissão, um milagre chamado novo nascimento ocorre em sua vida. O seu espírito é recriado, é ressuscitado, e você passa a ter vida espiritual. Calma aí, pessoal, estou começando agora aqui. O negócio eu estou comendo pelas beiradas. Vocês já estão desse jeito aqui, vai cair hoje aqui. O céu hoje vai rasgar aqui em cima da igreja, vai se fender aqui em cima da igreja hoje. Então veja o que diz a Escritura Sagrada, a palavra da verdade. Não sei o que estão lhe dizendo, mas ouça a palavra de Deus. Em Eclesiastes 8,4 diz que ela tem autoridade suprema. Aceite-a, para o seu bem, aceite-a. Estamos em inimizades, mortos,